Sejam bem-vindos à nossa aula de Laboratório de Engenharia Química 3 da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu sou a professora Cássia Santos. Na aula de hoje, faremos um experimento sobre sedimentação. Serão empregados testes de proveta para o dimensionamento de um sedimentador contínuo. O objetivo, então, dessa prática é projetar um sedimentador contínuo operando numa vazão de 30 metros cúbicos por hora de uma suspensão de calcário com uma concentração inicial CA de 80 gramas por litro de suspensão, para obter no underflow do equipamento um lodo com uma concentração de 160 gramas de calcário por litro. Usaremos, então, testes de proveta realizados nas concentrações de 80, 100, 140, 160 gramas de calcário por litro e empregaremos os métodos de Coe e Clevenger, Quint e Biscaia Júnior. Então, nós iremos realizar os testes de proveta, os 4 testes de proveta em concentrações diferentes. Nós iremos, então, pegar a altura da interface com o tempo, para projetarmos, então, qual seria o diâmetro, certo? E a altura desse sedimentador contínuo para trabalhar nessas condições propostas no nosso exemplo. O procedimento experimental do teste de proveta. O material que nós utilizaremos nesse experimento é o material particulado, que é o calcário, uma régua ou uma fita métrica ou um papel milimetrado, para que nós possamos acompanhar a altura da interface, um cronômetro para cronometrar a velocidade com que essa interface se movimenta, uma balança para que nós possamos pesar a quantidade adequada de calcário, de acordo com as concentrações a serem estudadas, provetas e um balão para prepararmos as suspensões utilizadas no teste. Qual, então, é o procedimento do teste de proveta? Nós iremos, então, preparar soluções nas concentrações de 80, 100, 140 e 160 gramas por litro. Como funciona o preparo, então, dessa suspensão? Nós iremos pegar o balão, pesar a quantidade de sólidos para 1 litro de suspensão, adicionarmos água e então nós vamos homogeneizar. Então, aqui nós podemos ver que nós vamos, então, homogeneizar a nossa mistura no balão. Depois que essa mistura, então, estiver homogênea, nós vamos transferir essa mistura com a ajuda de um funil para a nossa proveta. Em alguns momentos vai ser preciso misturar novamente, tá? Para poder garantir, então, que todas as partículas que estão dentro do balão vão ser colocadas aí dentro da proveta. Depois nós vamos, então, colocar o papel milimetrado, ou a régua, ou a fita métrica ao longo dessa proveta, tá? Para que nós possamos, então, acompanhar essa altura da interface. Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos aí cronometrar ou anotar o tempo de queda dessa interface que vai se formando aqui e a altura da interface clarificada. Então, vocês podem observar aqui, que está se formando uma região de clarificado. Então, pessoal, a gente pode ver aqui, nós vamos marcar a altura em que está essa região clarificada, tá? E ela vai ir descendo aí com velocidade grande no início. Então, no início, às vezes, nós vamos precisar pegar mais pontos, durante esse experimento. E nós vamos, então, anotando a altura e tempo. Altura e tempo. Altura e tempo. A gente pode ver que já está mais ou menos aqui. Se tiver uma dificuldade de enxergar claramente essa interface, uma sugestão que eu tenho é essa que tem aqui no vídeo. A gente coloca luzes, tá? Atrás aqui dessa proveta para ajudar a facilitar, acompanhar essa interface. Então, a partir dos dados de tempo e de altura da interface, nós vamos, então, tratar esses dados. Então, nós vamos fazer esse teste de proveta para essas 4 concentrações. O tratamento dos dados. O primeiro método empregado, e um dos mais antigos, é o método de Coe e Clevenger. Esse método, ele utiliza diversos testes de proveta com suspensões variadas entre a concentração da alimentação e a concentração do lodo. Então, do nosso caso aqui, nós temos a nossa concentração da alimentação de 80 e o lodo de 160. Então, nós fizemos testes. Então, nós fizemos de mais de um teste, tá? Variando concentrações entre essas duas.
Cada teste vai fornecer, então, a velocidade de sedimentação livre. Então, a gente tem aqui um exemplo do gráfico que a gente vai obter, em que a gente vai ir a partir de um valor Z0, ok? Nós vamos ter, então, ó, a curva de 80 com... A gente sabe que no início da sedimentação ocorre o que a gente chama o período de sedimentação livre, que é quando a concentração é mais baixa e aí a presença de uma partícula não influencia tanto na sedimentação da outra. E assim, elas caem todas mais ou menos com a mesma velocidade. E aí a interface clarificado com o resto da suspensão cai, então, com a velocidade aproximadamente constante. Ou seja, o deslocamento dessa altura com o tempo aqui me dá uma reta. Certo? Então, bem aqui no início vai ser reto. Então, se a gente conhecer qual é a velocidade de sedimentação no início da sedimentação, e a gente vier aqui na nossa equação de projeto para o cálculo da área do sedimentador, o que a gente tem? A vazão de alimentação sobre a área é igual a 1 sobre a concentração inicial, dividido pela velocidade, que dividido por 1 sobre C, que é a concentração num ponto qualquer dentro do sedimentador, menos 1 sobre CL. Então, nesse caso, o que consiste o método de Coe-Cleavage? A gente vai pegar esses parzinhos C e V que a gente precisa, eles são aonde? No início do meu experimento. Então, no início do experimento, a concentração é a concentração inicial e a velocidade é a velocidade inicial, ou seja, aquela velocidade da sedimentação livre. Certo? Então, é só fazer a tangente no início do experimento e nós vamos poder, então, montar uma tabelinha em que a gente vai ter as concentrações, vocês vão calcular quem é V0 e com esses valores aqui, vocês vão jogar nessa equação, calcular quem é o F sobre A, calcular a área e o diâmetro desse sedimentador. Lembrando aí que a área, nós precisamos escolher a maior área para garantir, então, que a camada limitante irá sedimentar. No entanto, pessoal, esse método exige vários experimentos. Nós vamos observar que o próximo método, o método de Kindt, é um método que já pode ser feito a partir de um único teste de proveta, em que você vai utilizar o teste de proveta feito na concentração de alimentação do sedimentador contínuo, que aqui no caso é 80 gramas de calcário por litro de suspensão. E essa relação de C e V que a gente precisa aqui, pessoal, nós vamos obter da própria curva de sedimentação. Então, como? Num teste de proveta normal, nós partimos de uma altura Z0 e a partir que o tempo se inicia, começa a formar, então, as zonas. A gente tem a zona de compactação, a zona de clarificação e essa zona aqui, que é a zona B e C juntas, certo? Então, o que a gente faz? A gente define um ZI, tá? Hipotético, em que ZI é a altura que a suspensão ocuparia se tivesse a concentração homogênea C qualquer. Isso parte, pessoal, de um balancinho de massa na interface. Então, a gente sabe que CA vezes Z0, ou seja, aquela concentração inicial de alimentação que eu tinha naquela altura inicial Z0, agora pode estar distribuída numa altura hipotética ZI com uma concentração C. Certo? C sempre vai ser maior que ZA e o ZI sempre vai ser menor do que o Z0. Basicamente, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar ao longo da curva e vão selecionar pontos, um ponto qualquer, de Z e de T, e traçar uma tangente aqui e encontrar quem é ZI. Ok? Então, o C vai ser calculado por CA Z0 sobre ZI e a velocidade é o ZI menos E sobre o θ. Vocês vão jogar depois esses pares de C e V na fórmula da equação de projeto do sedimentador e vão plotar, né, isso em função de C. E vocês vão perceber que o F sobre A tem uma região de mínimo. Por quê? Porque eu tenho que pegar a maior área, ok? E vão escolher, então, essa condição que vai dar aí a maior área. Se vocês têm dúvida de como fazer isso, né, utilizando aí todos os dados experimentais, vocês podem voltar e assistir a nossa aula teórica, que está aqui nesse link. Lá a gente explica como fazer isso, utilizando a própria derivada e já fazer no Excel. O método de Biscaia Júnior é um método simplificado que também utiliza um único teste de proveta na concentração inicial que você deseja trabalhar no equipamento industrial. Basicamente, ele divide, então, a curva do teste de proveta numa parte linear e uma parte exponencial, tá? E esse projeto ele deve calcular quem é o F sobre A mínimo e usar um fator de segurança de 1,2. O cálculo, então,
da área de projeto vem dessa relação, em que o F sobre A de projeto, tá? Vai ser 1,2 desse F sobre A mínimo, que é o Z0, que é a altura inicial, sobre o θ mínimo. O θ mínimo é aquele que faz o par com o Z mínimo. Z mínimo é CA Z0 sobre CL. Basicamente, o que nós fazemos? Nós calculamos o Z mínimo, marcamos o Z mínimo aqui, vamos até a curva e tiramos quem é θ mínimo. Então, esses métodos que nós apresentamos são métodos utilizados para se fazer o cálculo da área do sedimentador. Mas nós também precisamos fazer o cálculo da altura desse meu sedimentador. Então, nós temos aqui, o nosso equipamento pode ser contínuo, pode ser dividido aí em 3 alturas, né? A altura H, que vai aí entre 0,45 e 0,75 metros. Usualmente se utiliza aí 60 centímetros ou 0,6 metros. Essa altura H2 que tem a ver com o fundo do equipamento, como é uma parte cônica, ela é função do raio do sedimentador que você calculou. E uma altura HC, que é aquela altura onde acontece, então, a zona de compactação desse meu material. Quando nós somamos, então, todas essas alturas, podemos obter a altura total do equipamento. Essa altura HC, ela pode ser calculada pela correlação de O, que é dada por essa equação aqui, em que nós temos o F, que é a nossa vazão de alimentação do sedimentador, o CA, que é a concentração mássica da minha suspensão de alimentação, T, que é o tempo de residência da partícula na região de compactação, A, que é essa área do sedimentador. Então, geralmente, nós já temos F sobre A densidade da partícula e a densidade do fluido e a densidade do lodo, né, que é aquela densidade da suspensão que está saindo no underflow do equipamento. Então, nós podemos fazer o cálculo do T, que é o tempo de residência, né, da partícula na zona de compactação. E esse T é um TL menos um TC. Vamos lá, o que é o TC? O TC é o tempo em que a sedimentação deixou de ser livre, né? Ou seja, se eu olhar para a minha curva, é aquele tempo, né? Aquele ponto onde deixou de ser linear, tá? Então, aqui vai ser o nosso TC. E TL é o tempo para atingir a concentração do lodo. Então, o TL, como que nós vamos marcar? Nós vamos utilizar, então, o ponto do Z mínimo, né, que é o CA Z0 sobre o CL, que está aqui. E nós vamos traçar, a partir desse ponto, uma tangente, certo? E onde tangenciar a nossa curva, nós pegamos, então, quem é o valor de TL. O nosso T, então, é essa diferença que existe aqui entre o TC e o TL. O cálculo da densidade do lodo. Então, a densidade do lodo é a massa do lodo sobre o volume desse lodo. O que tem nesse lodo, nessa lama, pessoal? Massa de sólido e massa de água, né? Dividido pelo volume da suspensão. Mas quem é a massa de água? É ρ vezes o volume de água, certo? E quem é o volume de água? É o volume total da suspensão do lodo, menos o volume das partículas, né? Que é a massa sobre a densidade. Então, a densidade do lodo pode ser calculada por essa última expressão que nós temos aqui, tendo, então, as propriedades da partícula e tendo, né, o CL, que é a concentração final desse lodo que eu quero, então, obter. Que no caso do nosso experimento é 160 gramas por litro de suspensão. Então, agora eu gostaria de mostrar para vocês uma simulação do nosso experimento. Aqui nós temos, então, um cilindro representando a nossa proveta, que está com a concentração inicial homogênea ao longo de toda a proveta. Quando dermos o início e sairmos, então, do tempo inicial, vai começar, então, a se formar a interface. E nesse gráfico aqui, nós vamos poder acompanhar a altura dessa interface e como ela, então, vai cair aqui ao longo do tempo, certo? Deu-se, então, início, né? A gente partiu de uma altura de 0,4 metros. A gente pode perceber, né, que está caindo ainda meio que de forma linear. No fundo aqui já se formou uma concentração maior de sólidos, ó, tá mais escuro. E aqui a gente tem a nossa região de zona clarificada, tá? A zona de compactação vai, então, aumentando, né? Tem uma zona aqui meio não constante. A gente pode perceber, pessoal, que ó, já começou, que nós já saímos da sedimentação livre, ok? E daqui para frente, a gente não consegue
ver assim tão nitidamente, né, essa interface caindo. O que acontece agora é que a maioria das partículas já estão aqui, né, com velocidade nula, quase nula. Então começa a se compactar essa mistura no fundo do equipamento. E a gente pode perceber que o tempo vai passando e agora não temos mais uma variação visível aí, né, muito nítida da nossa altura de interface, havendo apenas a compactação das partículas na região de compactação. Se nós estivéssemos, então, no laboratório e feito, então, cada um desses 4 experimentos nessas 4 concentrações, vocês teriam, então, anotado o tempo, né, com a altura dessa interface e nós poderíamos, então, obter esses resultados. Nós temos aqui, então, 4 conjuntos de dados para a concentração de 80, de 100, de 140 e de 160 gramas por litro. Esses são, então, os resultados que vocês devem utilizar para poder fazer os cálculos desse trabalho. Quais são, então, os resultados esperados? Primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem para o vídeo de vocês é visualizar esse fenômeno de sedimentação. Como vocês não estão presencialmente no laboratório, para que vocês possam, então, visualizar o fenômeno da sedimentação, vocês devem escolher uma partícula que vocês tiverem em casa e fazer um teste e filmar esse teste caseiro de sedimentação para usar, então, como exemplo na introdução do vídeo do relatório de vocês. Sugiro, então, que cada aluno faça o seu próprio teste de sedimentação caseiro em casa e que vocês coloquem todas as filmagens mostrando a sedimentação de diferentes tipos de materiais e utilizar essa imagem na introdução do vídeo do relatório de vocês. Passando, então, para a parte do tratamento dos dados experimentais que foi fornecidos para vocês no slide anterior, vocês vão construir um gráfico da relação entre a altura do líquido clarificado com o tempo para essas diferentes concentrações de solução. Depois vocês vão discutir qual é o efeito da concentração de sólido sobre essa curva de sedimentação. Em seguida, vocês vão fazer, então, o cálculo tanto do diâmetro quanto da altura do espessador Dor-Oliver para operar nessas condições pedidas de 30 metros cúbicos por hora de vazão, com uma concentração inicial de 80 gramas de sólido por litro de suspensão, para até chegar num CL, numa concentração de lodo de 160 gramas por litro. Depois disso, pessoal, vocês vão comparar os resultados obtidos pelos 3 métodos, né, o de Coe e Clevenger, Quint e Biscaia Júnior. Lembrando que vocês precisam basear as discussões de vocês em dados da literatura, ok? Vocês devem, então, apresentar um relatório escrito, de no máximo 10 páginas, e um vídeo de apresentação desse relatório de até 5 minutos. Assistam também esses 2 vídeos. O primeiro trata-se da operação de um sedimentador contínuo de laboratório. E o segundo é a nossa aula de exercícios, caso vocês não se lembrem aí como fazer o tratamento dos dados para o método de Quint. Aqui temos também de bibliografia, outros vídeos que foram utilizados para confeccionar o vídeo dessa aula. Vejo vocês aí na próxima aula. Até mais!